Discussão única do PLE número 24 de 2025, projeto de lei do Executivo com mensagem modificativa. Autoria, Prefeito Municipal Celso Florencio de Souza. Assunto, dispõe sobre a regularização, funcionamento e fiscalização de abrigos de cães e gatos mantidos por organizações da sociedade civil, OSC, e protetores independentes no município de Jacareí e da outras providências. Apresentação do projeto. Um ótimo dia a todos mais uma vez. Quero aqui saudar mais uma vez o André, porque esse nosso projeto aqui ele tem muito a ver com a sua pauta. Mandar um abraço para a dona Valmira, que é nossa frequentadora assídua dessa casa. E o nosso tema agora, ele trata da causa animal. E a causa animal é uma causa muito importante para a cidade. E nós, como vereadores, recebemos diariamente diversas demandas da causa animal. Diversas demandas da causa animal, de animal que às vezes está abandonado na rua, animal de maus tratos, animal que realmente não tem um dono que cuida dele, questão de castração. Então, assim, existem diversos assuntos, né, André, que a gente pega na causa animal. A gente conversou semana passada, a gente teve um bom bate-papo e a gente tem que também buscar recursos para fora, né, André? Buscar recursos para que essa pauta da causa animal possa ser tratada cada vez mais, com mais qualidade e mais eficiência. E esse projeto aqui do prefeito Celso Florencio, que ele fez juntamente com a sua equipe, né, da Diretoria de Proteção Animal, juntamente ao Executivo, né, a parte jurídica da Prefeitura, ele trata justamente da questão dos abrigos que nós temos na nossa cidade. E a gente sabe também que os abrigos são importantes para que eles possam abrigar os animais que são abandonados, que estão em situação de maus tratos, que é uma situação muito recorrente e muito difícil. A gente sabe que muito já foi feito na cidade, né? Muitas conquistas nós tivemos aí, e a gente está brigando para ter mais conquistas nessa causa animal na cidade, quem sabe aí futuramente, né, mais situações, mais possibilidades de termos castrações no município, mais atenção a essa causa. Mas eu também queria começar aqui valorizando o trabalho dos protetores, o trabalho que as ONGs fazem em nossa cidade. Aquelas ONGs que realmente pegam aquele bicho lá, que fazem ações sociais para poderem dar uma atenção especial aos animais que estão na nossa cidade. Então eu entendo também que a gente tem que valorizar essas ONGs, essas OSCs e até aqueles protetores que são protetores individuais, que abraçam a causa animal e lutam por ela diariamente. E esse projeto aqui, ele visa justamente uma regularização. E como que vai ser o funcionamento e a fiscalização dos abrigos de cães e gatos mantidos por organizações da sociedade civil, que são as OSCs, e também os protetores independentes no município de Jacareí e da outras providências. Então, com base nesse projeto aqui, a gente entende que para que essa causa animal possa ser tratada com maior qualidade e para que as pessoas possam também trabalhar com maior eficiência, é importante que esses abrigos estejam em correto funcionamento. Que sejam abrigos, Daniel, que tragam condições mínimas, né, para que os animais possam passar momentos lá de alegria, possam ser bem alimentados, ter condições dignas, né? Então não basta somente ter um abrigo com 100 cachorros, 200 cachorros, 500 cachorros, 500 gatos, isso aí é importante, né? A gente tem que valorizar esse trabalho que os protetores fazem, mas a gente entende também que é importante que esses abrigos também tenham condições mínimas de segurança e de higiene, para que esses animais possam ser bem tratados, possam ser bem alimentados e possam ter aí uma vida digna juntamente a esse momento. E eu queria citar aqui, bem rapidamente, algumas prerrogativas que esses abrigos precisarão ter para que eles estejam em pleno funcionamento. Eu queria citar aqui primeiramente para as OSCs, como que vai funcionar.
elas deverão ser cadastradas junto à Diretoria de Proteção Animal e possuir plano de funcionamento do abrigo, incluindo capacidade de acolhimento, controle sanitário e programas de adoção, promoção de campanhas de castração e contar com a supervisão de um responsável técnico, registrado no Conselho Regional de Medicina Veterinária, o CRMV, e possuir registro do abrigo nesse mesmo conselho. Então vejam só a importância que é o abrigo também seguir esses requisitos e a gente também fortalecer as campanhas de adoção na cidade e combater com campanhas educativas. Já temos placas instaladas em vários pontos da cidade, mas combater ainda mais a questão do abandono do animal, que acontece infelizmente bastante ainda. Já os abrigos mantidos por protetores independentes deverão apresentar relatórios das atividades realizadas, declarações de veterinários, voluntários ou adotantes que atestem a atuação no acolhimento e a reabilitação de animais. Documentos que comprovem vínculos com redes de proteção animal e participação em campanhas de adoção. Comprovação de infraestrutura adequada para manutenção dos animais, conforme prevê a Resolução 1069 de 2014 do Conselho Federal de Medicina Veterinária e apresentar um plano de adoção responsável, entre outros. E em caso de descumprimento, também essa proposta prevê penalidades que variam desde a advertência até a cassação do alvará de funcionamento e interdição do abrigo em caso de reincidência ou infração grave. Então, deixar bem claro aqui que, na verdade, essa lei aqui, ela visa regulamentar os abrigos da cidade, para que eles funcionem com condições mínimas de qualidade e para que os animais possam ter uma vida digna juntamente a esses abrigos. Mas reforçar aqui mais uma vez a questão do abandono de animais na via, que a gente tem que reforçar nas nossas comunidades, nas nossas regiões, a importância do animal não ser abandonado. Então, quero fazer aqui um apelo a você que nos assiste em casa também, para que você reforce essa questão de conscientização, para que não tenhamos mais abandono de animais nas vias. E também, se você não tem condição de pegar um animal para criar, procure outros meios para que a gente possa conseguir aí chegar para outros caminhos. E importante também mencionar aqui, que esse trabalho aqui ele vai exigir uma fiscalização, mas sempre no intuito da gente melhorar o trabalho e o atendimento da causa animal da cidade. Por isso eu peço o voto favorável dos seus vereadores, para que a gente possa aprovar essa propositura e assim garantir a qualidade, tanto das OSCs quanto dos protetores individuais, e assim termos abrigos com mais qualidade para os animais, e que a gente possa também aqui, ano que vem, já sei que muitos fazem isso, mas também a gente reforçar a questão das emendas impositivas para as ONGs e também para as instituições que cuidam de animais, porque são emendas importantes que nós destinamos para os abrigos, que têm que ser destinadas, mas também reforçar a questão dos abrigos, de continuarem trabalhando firme, fazendo seus eventos, fazendo suas festas, contando com o nosso apoio, e que seja um trabalho em conjunto, sempre em prol de uma causa animal cada dia mais justa, mais correta, para que a gente possa cada vez mais aí ter um acesso melhor para a causa animal na cidade. Por isso peço o voto favorável dos senhores vereadores. Quero cumprimentar todos que nos acompanham, hoje especialmente aqui, cumprimentar o André, que é da causa animal, e o projeto diz respeito a esse segmento tão importante. Quero dizer
Permanece. Pois não, vereador Joex? Eu ia avisar o senhor, o microfone desligou, desculpa. Muito obrigado, Maria Amélia. vereador. Obrigado. Devia deixar, né? Muito obrigado, vereador. E dizer que os termos desse projeto, na minha opinião, eles visam criar burocracias que não se necessita, não é? Ele não consegue aqui criar uma distinção mais clara do que é protetor independente e do que é ONG, não é? E o protetor independente, ele não pode ter exigências, não é? Ele não pode ter tantas amarras que vão desestimular ele de fazer essa atividade tão importante que é cuidar dos animais que são abandonados em nossa cidade. Eu fico aqui também pensando, vereadores, que a prefeitura, vereador Gabriel, foi condenada. A prefeitura está aqui, ó, condenada numa ação judicial, condenada em primeira instância, condenada em segunda instância, para que ela possa, olha só a decisão do Tribunal de Justiça, criar uma unidade de vigilância de zoonoses, averiguação de denúncias de maus tratos, campanhas de vacinação e adoção, serviço de acolhimento de animais abandonados, atendimento veterinário gratuito, fiscalização de estabelecimentos comerciais, que a prefeitura não tem feito a parte dela. Agora, se a prefeitura não faz o dever de casa, como quer exigir dos protetores independentes uma série de burocracias? Como exigir? Então, primeiro a prefeitura precisa fazer o papel dela, que é ter uma política mais clara e adequada de proteção animal. Porque está aqui, ó, o Poder Judiciário condenou a prefeitura. Agora, a prefeitura não faz, e tem pessoas de boa vontade que estão fazendo, e a prefeitura, ao invés de estimular essas pessoas, quer, na verdade, complicar mais a vida dessas pessoas. Devia estar nesse projeto aqui, ó, que os protetores independentes teriam atendimento de veterinário gratuitamente pela prefeitura, fornecimento de vacinas pela prefeitura. É isso que deveria estar escrito aqui nesse projeto. Sabe por quê? Porque cuidar dos animais é uma política pública, que hoje é feita em grande parte, em grande medida, pelas ONGs e protetores independentes. Eles estão fazendo um papel que a prefeitura não faz. E aí, quando você acha que a coisa está boa, aí que piora. Aí a prefeitura agora quer fazer um monte de exigências para essas pessoas que contribuem para a nossa cidade. É isso que está aqui no projeto. Você, protetor independente, vai ter agora, a partir de então, se aprovado esse projeto, que apresentar cadastro municipal obrigatório, declaração de compromisso atestando que o local atende os requisitos mínimos de higiene e bem-estar, vistorias periódicas pelo órgão municipal competente, registro responsável pelo espaço para fins de rastreabilidade. Então, uma série de exigências aqui que vai desestimular o protetor independente. Isso está muito claro para mim nesse projeto. Ora, você disciplinar os abrigos é totalmente diferente de você criar burocracias para o protetor independente. Você exigir, Gabriel, que as ONGs tenham alguns requisitos, até acho justo. Mas eu lhes pergunto, e o André está aqui nos ouvindo, que conhece a causa, acredito que mais do que todos nós aqui. Ora, qual a diferença de uma pessoa que tem 6, 7 animais em casa, que é de estimação, e um protetor independente que tem 2 lá? Qual que é a diferença? Aí eu vou exigir do protetor independente que tem 2, 3 animais, uma série de burocracias, e aquela família que tem 6, 7 cães. É claramente tratar situações iguais de uma forma diferente. Qual é o impacto que gera 3 animaizinhos de um protetor independente e a família que tem 6 animais ali, só que está no âmbito familiar?
Qual que é a diferença? Nenhuma. E aí vocês querem impor ao protetor independente, que executa uma política que o município não executa, uma série de burocracias. E repito aqui, que a prefeitura não faz, porque já foi condenada pelo Tribunal de Justiça. Então esse projeto mistura alhos com bugalhos, esse projeto aqui quer misturar as ONGs com os protetores independentes, e na minha opinião, não dá para a gente aprovar esse projeto. Não dá. Eu toparia discutir aqui mais profundamente com as nossas ONGs, com as pessoas que têm um abrigo, isso assim eu topo, não é? Mas protetor independente, que tem 2, 3 animaizinhos ali, tem cabimento. Não tem cabimento. Então o meu voto aqui vai ser contrário a esse projeto de lei. E dizer aqui a vocês, prefeito Celso, em vez de você estar complicando a vida aqui dos protetores independentes, o senhor podia pagar as emendas impositivas para a APA, pagar as emendas impositivas para as ONGs, que vários vereadores colocaram aqui no orçamento e que não chegaram até hoje. Isso sim é se preocupar com a causa animal. Isso sim é a gente dar valor ao que tem que ser dado, não é? Para essas ONGs e protetores independentes que executam uma política pública que a prefeitura não executa, conforme foi até condenada pelo Tribunal de Justiça, tá? Queria homenagear meu assessor Renan, que é pai de pet, tem 2 pets, e pediu para eu vir aqui fazer essa defesa enfática nesse projeto de lei tão importante para a nossa cidade. Muito obrigado. Bom dia a todos. Mais uma vez, as opiniões se divergem, mas a gente luta pela convergência. A gente quer o melhor, né, André? Acho que o André não está aqui. André Petz, muito obrigado pela tua presença. Eu acho que você, como parte da base do nosso governo também, não está aqui porque está contrário a um projeto que vem para solidificar as ações da nossa cidade com relação à proteção animal. E quando a gente escuta um discurso que me antecede, dizendo que como vai fazer para o Renan cuidar dos 2 pets que ele tem, é difícil, porque eu também tenho pet, mas eu jamais terei alguém que vá lá na minha casa fiscalizar, porque eu tenho um carinho, um cuidado com o meu animal. E eu acredito que o Renan também. Não, nós não estamos falando disso, nós estamos falando dos independentes, que a gente tem muitos independentes que, pasmem, são 7 metros de frente de casa, ou 5 metros de frente por 25, com 30, 40 animais dentro de casa, e se colocam como independentes. Isso é inadmissível, isso não é proteção, isso aí é alguém adoecendo, enlouquecendo por ver animais sofrendo na rua e colocando para dentro de casa. Muitas vezes eu me coloco na condição, André, de olhar para pessoas que estão na rua, mas eu não posso colocar pessoas dentro da minha casa porque elas estão escolhendo estar na rua. E o animal, por sua vez, a criação, o Criador, que nós estamos falando de Deus, aquele que deu a vida a esses animais, ele já deu a capacidade para esse animal irracional se virar na rua. Mas as pessoas sentem dó e querem colocar para dentro de casa, causando um transtorno muitas vezes como saúde pública. E é isso que a Joelma, que eu tenho um total respeito e admiração, assim como eu tenho por você, André, que faz um trabalho maravilhoso por onde você passa. E Joelma, muito obrigado por esse projeto. Esse projeto ele não vem para desqualificar ninguém, ele vem para dar ordenamento às questões da saúde dos animais na nossa cidade. Não é possível que as pessoas, ONGs, vão levar animais para uma única pessoa e soltar lá. Essa pessoa não está mais em Jacareí, mas a gente ia enfrentar uma saúde pública gigantesca, porque uma única pessoa ficar com 200 animais, essa pessoa a qual eu estou falando, ela adoeceu mentalmente.
Ela não está mais no nosso município, mas já estava com 200 animais, independente. Independente, ela não tinha uma ONG, mas sim muitas ONGs que nós sabemos que ia lá deixar o animal que recolhia na rua. Então, peraí, nós somos protetores animais ou nós somos depositores de animais? A gente está protegendo ou a gente está depositando? Porque a gente precisa reavaliar tudo isso. Então, Joelma, parabéns por esse projeto. Desde o início, sem mudança, eu já estava favorável. E agora muito mais. Porque assim, você veio e você tem um olhar sensível, porque você está na causa há mais de 30 anos. Você não começou ontem. Assim como muitos protetores vêm. Né? Eu acho assim, não basta amar o bicho, precisa zelar pela saúde dele. E colocar 30 animais numa casa de 5 por 25, onde a pessoa dorme. E quando essa pessoa sai para trabalhar, quem é que limpa as fezes? Quem é que trata o xixi? Como é que ficam os vizinhos ao lado? Com o barulho, com os latidos, com o odor das fezes, com o odor da urina do cachorro. Isso é proteção animal? Estou te perguntando, André, é proteção? Não, né? Muito obrigada. Porque é isso. Então, esse projeto veio sim para ordenar. Tem aqui metragem. Eu posso ter 7, minha casa cabe 7. Mas eu entendo que o meu cachorro, para ter uma saúde, ele precisa de um espaço onde ele possa correr. Então, eu só tenho 1. Minha casa caberia 7 cachorros. Mais gatos, mais... Enfim, mas eu trabalho fora. Eu tenho filhos que também trabalham. Como é, quem é que vai cuidar disso para a gente trabalhar, para a gente sustentar 7 cães? Ou seja, 40 cães. Então, as pessoas estão adoecendo, achando que tirar da rua e colocando dentro de casa, estão cuidando. Está tendo uma saúde. Está dando saúde para esses cães. Discordo. Desculpa você que faz isso. Eu discordo. Não é possível. Eu tenho cachorro e cachorro para mim é tratado com amor, com carinho, dando banho, dando vacina, colocando uma boa ração. Mas eu já falo para as protetoras, eu não tenho isso de colocar cachorro em cima da minha cama. Eu não gosto. E que bom que as pessoas gostam. Que bom que façam festas de aniversário para cachorro. Está tudo bem, cada um na sua. Mas dizer que uma protetora individual, uma protetora individual que tenha 20 cachorros dentro de casa, está na sua melhor saúde mental. Não está, desculpa gente, desculpa as que fazem, mas não é possível. Como que alimenta? O cachorro que está na rua, ele se vira. Ele recebe alimento de pessoas que estão na rua, ele fuça o lixo, porque ele foi gerado para isso. Agora, ter dó e colocar dentro de casa, junto com outros 30, outros sei lá quantos, isso me desculpa, mas não é proteção ao meu ver. Me desculpe se eu estiver errada, André, me corrija se eu estiver errada. Você que é protetora e amante dos animais, me perdoe se eu estiver errada, mas eu não vejo proteção nessa situação. E quando a Joelma, e juntamente com o prefeito, preparou esse projeto, foi realmente para proteção animal, para dar qualidade de vida aos animais que as protetoras querem tirar da rua. Mas não tire de qualquer maneira. E você que tem a dó e põe para dentro da sua casa, você é o responsável, você é o tutor. Depois não vem aqui pedir para a gente para dar destino ao cachorro, porque eu vou mudar de casa, vou para um apartamento. Estou numa casa de 5, mas eu vou para um apartamento. Como é que eu vou levar os 30 animais? Acho que a gente precisa refletir mais sobre essas ações, e eu estou aqui de acordo com esse projeto, porque ele vem para ordenar, ele vem para qualificar o atendimento que as independentes querem dar e que as ONGs querem dar. E só para finalizar, senhor presidente, ontem eu entreguei uma indicação ao prefeito, André, para que a diretoria animal, eu vou conversar com a Joelma, ela não está sabendo ainda, saia do meio ambiente e vá para a Secretaria de Saúde, porque nós estamos falando de zoonose, nós estamos falando de castração, nós estamos falando de vacinação. Eu acho que depois a gente também dialoga, já tenho dialogado com outras protetoras, para que a diretoria animal saia do meio ambiente e vá para a Secretaria de Saúde. Esse é o meu recado. Conte com essa vereadora, estarei junto com vocês na causa animal. Não tenho apego, como eu já disse, mas estou junto para o melhor ordenamento da causa animal da nossa cidade.
Mais uma vez, bom dia a todos. Quero ressaltar aí a presença do André Petz. Peço desculpas, André. Já subi aqui nessa tribuna hoje e não te cumprimentei diretamente. Você que para mim é um cara aí que é referência aí na causa animal. Desde o início do ano aí, vem te perturbando aí com várias ligações, até capivara nós já salvamos. A capivara atropelada aí na rua e parabéns pelo seu serviço. E não é mistério para ninguém, toda vez aí que a gente tenta e até mesmo consegue aí salvar um animal ou ajudar, a gente esbarra em recursos. E eu subi aqui agora nessa tribuna só para deixar ciente, principalmente o André, que é meu parceiro. Ontem eu estive na LESP, cumprindo lá agendas importantes, e na última, não menos importante, foi com o Rafa Zimbaldi, porque eu agradeci todo o apoio que ele me deu na frente parlamentar aqui, de combate à violência, né, no âmbito digital. E ele tem um projeto em Campinas, de autoria dele, que é uma UTI móvel. E no momento que, na conversa, nós falamos sobre essa causa animal, ele se demonstrou muito entusiasmado em implantar em Jacareí. Fiz o convite para ele, vamos estar aqui tentando, juntamente com o Celso, aí, com indicações, a gente está socorrendo aí, cada vez mais apoiando o senhor, André. Pode sempre contar comigo. Quero aproveitar aqui no projeto parabenizar o Jean pela apresentação, parabenizar também a Joelma, que em 4 mãos montou esse projeto. E eu acredito, Maria Amélia, que a gente está falando de vidas de animal. Então tem que ter ordem sim, tem que ter exigência sim. E parabéns mais uma vez. Boa tarde a todos vocês que nos acompanham em mais uma sessão de Câmara. Quero cumprimentar os funcionários aqui da casa, cumprimentar todos os nobres colegas, cumprimentar, em nome do Andrés, a presença de vocês que estão aqui nas galerias para a gente poder fazer a discussão de um projeto que advém do Poder Executivo através da Diretoria da Causa Animal. Uma discussão importante, mas quero desde já destacar que esse projeto ele foi apresentado no dia 23 de junho de 2025. 23 de junho. Nós já estamos no mês de novembro. Ele entrou na ordem do dia há 2 semanas e foi pedido o adiamento por 2 sessões. Mas eu não vi aqui, pelo menos peço desculpa se eu estiver enganado, eu não vi nenhuma outra propositura depois disso, alguma emenda de vereadores, que é a forma do vereador trabalhar. Se ele acha que o projeto ele não está a contento, ele tem que fazer uma emenda, tem que propor alguma alternativa, até mesmo de exclusão de algum dispositivo. Mas isso não foi feito. Por isso eu subo nessa tribuna hoje com muita tranquilidade, muita convicção, porque esse tempo foi importante para mim. Fiz os questionamentos que eu precisava fazer ao Poder Executivo, conversei com a Joelma, agradeço a Joelma pelos esclarecimentos, porque, de fato, a gente que não é da causa animal, né, e a gente acaba, ao assumir o cargo de vereador, ter a obrigação e a responsabilidade de cuidar de todas as áreas. Então, não dá para o vereador falar assim, eu não conheço nada sobre pet, eu não quero saber. Não, tem que saber. Pode não querer, mas vai ter que aprender alguma coisa, vai ter que contribuir, porque nesse momento agora, todos votam. Os 12 vereadores, com exceção do presidente, vão votar esse projeto, que é fundamental. Como já foi dito, nós tivemos apontamento do Tribunal de Contas, nós já tivemos ações judiciais, a gente sabe que a população animal cresce significativamente, e como que nós vamos disciplinar tudo isso, se não for através de lei? É a função nossa, como vereador, normatizar. Por quê? Está no seu artigo 1º que essa norma ela é de regularização, funcionamento e fiscalização. E eu não vejo, quando se fala, e com todo respeito, acho que esse foi também o ponto que eu precisei de mais esclarecimentos, quando a gente fala de protetor independente, eu não vejo burocracia excessiva. Por quê? Nós estamos falando de 2 anexos que estão aqui, e eu quero, até que vocês que estão nos acompanhando,
siga aqui a linha de raciocínio que um protetor independente, ele está fazendo um trabalho voluntário, está recolhendo os animais, porque a gente sabe, ninguém vai aqui tampar o sol com a peneira, que o poder público não consegue dar conta de todos os animais que estão na rua, mas é uma responsabilidade compartilhada, porque não é só culpa da prefeitura, é culpa de nós, da sociedade também, que de uma forma desordenada começa a criar animais e depois não dá conta e vai aí na zona rural e deixa lá uma ninhada com 5, com 6, com 7. Eu acompanho bastante o trabalho de várias entidades aqui na cidade, estou em alguns grupos e a gente vê semanalmente o pessoal pedindo socorro, porque tem animal solto em tal via, em tal rodovia, na zona rural. Ou seja, a gente tem que unir forças. Mas voltando aqui para os anexos que terão que ser preenchidos, gente, são 2 anexos, o anexo 1, que fala sobre um plano de trabalho para a OSC ou os protetores de animais. Tem 8 itens. O primeiro é a introdução, que fala só sobre uma apresentação. Ó, eu sou fulano de tal. E aí, qual é a importância da proteção? Coisa básica. E a diretoria da causa animal vai dar o suporte também para isso. 2, o objetivo, definir como a pessoa vai trabalhar. Se ela vai resgatar, se ela vai adotar, se ela vai educar. O 3, estrutura organizacional, descrição de uma equipe, se tem equipe ou não, e no caso dos protetores independentes não tem. No 4, é atividade, planejamento, criação de um abrigo seguro, né? Vai falar, olha, eu tenho um abrigo, é assim, assado, ou eu não tenho, é criado em tal lugar. Tem aqui a questão da organização de eventos para doação, que daí cabe mais às OSCs. Recrutamento e treinamento de voluntários, também direcionado às OSCs. Criação de um cronograma de atividades. Recursos necessários. A pessoa vai descrever quais são os recursos, até para a prefeitura ter um parâmetro daquilo que é necessário. Eu criei um banco de ração, os vereadores votaram favoráveis aqui, o banco de ração, de utensílios e medicamentos, justamente para que tenha esse controle e a gente possa destinar para essas pessoas. No item 6 é um cronograma, estabelecer um cronograma com prazos para cada atividade. 7, avaliação e monitoramento, é um feedback de voluntários e adotantes e os relatórios periódicos sobre os processos. E a conclusão, reafirmando o compromisso com a causa animal. Já no anexo 6, gente, o anexo 6 é um cadastro. É um cadastro relacionado à pessoa, o protetor, e ao animal. É nome completo, RG, CPF, a forma que vai atuar, né? Depois, aonde que vai criar e depois os dados sobre os animais. Qual é o tamanho, o porte do animal, fala se é gato, se é cachorro, qual é a idade aproximada. Ou seja, acabou. Então, eu não vejo tanta complexidade no preenchimento desses 2 anexos, mas eu repito, é algo novo que precisa ser disciplinado e que a diretoria da causa animal vai dar todo o suporte. Até porque, se for para fechar as portas, aonde que a gente vai colocar todos esses cães e gatos? A gente sabe, o poder público não tem pernas para tudo isso. Então, a gente precisa dessas pessoas, assim como nós precisamos das OSCs. Então, meu voto será favorável. Boa tarde. Cumprimento especial para quem nos acompanha aí de casa, para os munícipes na galeria. Quero também cumprimentar o André Petz, vertente protetor aqui de Jacareí. Quero começar a minha fala contando para vocês uma história que eu vivi aqui na avenida, do lado da Câmara. Um dia desse eu estava passando de carro, aqui já era 2 e poucas da manhã, quase 3 horas, acho que era uma sexta-feira, se eu não me engano. E eu vi um gato sendo atropelado na avenida. O gato atravessando a rua, passou um outro carro, atropelou ele. O gato saiu pulando, todo troncho.
parei o carro, desci para ver como estava o gato. Estava bem mal, sangrando bastante, machucado. Eu tenho uma gata em casa, então fiquei bem preocupado, fiquei bem tocado com a situação do animal. Liguei para a GCM. Me atenderam, falaram que não podiam fazer nada. Que infelizmente não tinha viatura para isso, que não cuidava de gato, que era para entrar em contato com a diretoria de proteção animal. Mas era 3 horas da manhã. Daí eu falei, diretoria de proteção animal não está aberta uma hora dessa. O que eu faço? Tem alguém que eu posso ligar? Defesa Civil, gabinete do prefeito, o Batman. Aí falaram isso, liga para algum protetor. Eu falei, eu vou ligar para um protetor 3 horas da manhã para vir resolver o problema do gato? E aí eu percebi uma coisa que, enfim, de alguma forma eu já sabia, mas percebi ali na prática que a prefeitura não tem nenhum mecanismo, nem de madrugada, nem de manhã, nem de tarde, nem de noite, para acolher animais acidentados, animais doentes ou animais sadios. Esses dias atrás eu estive ali perto do Senai e tem 3 cachorros que estão morando lá na rua, Joex, que os cachorros estão mordendo as pessoas. Aí eu estava gravando um outro vídeo lá, falando da insegurança no Senai, passou uma senhora e falou, sou professora aqui no Senai, os cachorros me morderam, tô machucada aqui, tive que tomar antibiótico por causa da mordida, alguém tem que fazer alguma coisa. Eu falei, vou lá ver. Cheguei, os cachorros mó bonzinhos, brincaram comigo, passei a mão neles. Não é culpa dos cachorros, os cachorros são bonzinhos. Mas na situação de abandono, vivendo na rua, pode acontecer que eles atacarem realmente alguém. E essa é uma questão de saúde pública. E aí eu penso, a prefeitura não tem nenhum mecanismo para acolher esses cachorros. Nem os cachorros que estão ali no Senai, nem o gato que foi atropelado e que eu tentei salvar. Quando eu percebi que ninguém ia pegar o gato, eu peguei o gato, levei no veterinário com os meus próprios recursos, gastei um dinheiro, infelizmente o gato não sobreviveu, faleceu. Mas a prefeitura não poderia fazer nada se não fosse isso. Ainda assim, mesmo sem ter nenhum mecanismo, a prefeitura quer exigir dos protetores e das OSCs que fazem alguma coisa na medida do possível. Então, a prefeitura está sendo o completo oposto daquele ditado que a gente repete bastante aqui: antes feito do que perfeito. É melhor deixar os cachorros e os gatos soltos na rua, é melhor deixar eles sem cuidado, é melhor deixar o gato atropelado, abandonado, os cachorros que estão mordendo os professores do Senai na rua, do que fazer alguma coisa, ainda que de forma que não seja perfeita. Meu pai sempre me ensinou, desde muito novinho, tinha 4 ou 5 anos, ele já falava isso para mim, que a gente lidera pelo exemplo. A gente teve hoje aqui a sessão do tiro de guerra. O que aconteceria se o sargento que chefia lá o tiro de guerra não corresse na frente dos recrutas, na frente dos monitores, dos atiradores, quando faz as caminhadas? Você acha que eles confiariam na liderança dele? Joex, quando você puxa um treinão, você faz o treinão também, não faz? Porque a gente lidera pelo exemplo. Exatamente, liderança, vereador, exatamente. É isso mesmo, o exemplo inspira muito mais do que o discurso, muito mais do que a regra. E a prefeitura não está liderando pelo exemplo, a prefeitura não faz nada. A prefeitura foi condenada na justiça por não fazer nada pelos animais. A prefeitura não paga as emendas que são destinadas às OSCs que cuidam dos animais. Como que a prefeitura está exigindo algo que ela não faz? Como que ela espera que essa regra vai ser cumprida? Eu já falei isso aqui antes. Existe um ditado em latim que a gente aprende na faculdade de Direito, que é que quanto mais leis tem uma república, mais corrupta ela é. Não adianta criar lei se você não inspira a população, se você não inspira quem é regrado por essa lei a seguir ela. Não adianta. E aí eu queria mencionar algumas falas que foram trazidas aqui para essa tribuna que eu acharam interessantes. Com todo respeito, peço licença aos vereadores que falaram. Falaram sobre as questões de saúde mental dos protetores que têm um excesso de animais em casa. Se um sujeito, na solidão da noite, bebe até cair, isso é ruim, mas não é ilícito. Se o Estado entra lá e fala que é ilícito, o Estado está sendo exagerado, está sendo desrespeitoso com a individualidade desse sujeito. Se um pai de família
fuma entre a janta e a hora de dormir uma cartela de cigarro, isso é ruim, vai fazer mal para a saúde dele. Mas não pode ser ilícito, o Estado não pode ir lá e tirar o cigarro da mão do cara. Se uma pessoa, na tentativa de salvar o máximo de animais possíveis, enche a casa dela de animais, não incomodando os vizinhos, não incomodando o resto da população, o resto dos munícipes da cidade, pode ser ruim, mas não é ilícito, não pode ser tido como ilícito. A gente não pode exigir uma coisa que nem a prefeitura consegue dar para os nossos animais. A prefeitura, com 2 bilhões de orçamento, não consegue fazer nada pelos animais. Agora os protetores individuais e as OSCs vão ter que fazer um monte de burocracia, vão ter que pegar declaração de veterinário, declaração de adotante, para aí sim poder resgatar o gato que é atropelado na rua. Não parece um pouco de falta de sentido, de falta de prática? E aí volta uma discussão que é muito importante, sobre a responsabilidade individual frente à responsabilidade coletiva. Tem coisas que não importa quão responsável a gente seja, a gente não consegue resolver. Não importa se eu começar a reciclar lixo, se eu começar a cuidar das emissões de carbono que eu faço, se eu parar de andar de carro e começar a andar só de bicicleta, se todo o resto do mundo não fizer a mesma coisa. O aquecimento global vai continuar. Não adianta um cuidador individualmente ter os cuidados necessários com os animais, se a prefeitura coletivamente não cuida dos animais da cidade. O problema vai continuar e vai piorar, porque sem os protetores e sem as OSCs, as nossas ruas vão ter uma hiperpopulação ainda maior de gatos, ainda maior de cachorros, e aí cada munícipe vai sentir na pele como é a falta dessas entidades que fazem um ótimo trabalho para Jacareí. Não havendo mais nenhum vereador desejando discutir a matéria, vou colocar em votação. Tem uma mensagem, vou votar a mensagem modificativa. Sim. Isso aqui, né? Mensagem modificativa número 1. Tem a presente a finalidade de propor modificação ao projeto de lei do Executivo de 24 de 2025, o projeto 20/2025, que dispõe sobre regularização, funcionamento e fiscalização de abrigos de cães e gatos mantidos por organização da sociedade civil, OSC, e protetores independentes do município de Jacareí e da outras providências. Após a análise, verificou-se a necessidade de promover ajuste no anexo 1 do referido projeto de lei. Dessa forma, a presente mensagem modificativa tem como objetivo alterar o título do anexo de modo a destiná-lo exclusivamente aos protetores independentes, considerando que as organizações da sociedade civil, OSC, já dispõem de planos de trabalho e instrumento de gestão devidamente regulamentados. Em razão dessa alteração, faz-se necessária também a adequação do conteúdo do anexo, do modo a refletir exclusivamente a realidade dos protetores independentes. A proposta mantém a coerência técnica e jurídica do texto legal, preservando a efetividade da fiscalização e do acompanhamento das atividades envolvidas, tanto pelas OSCs quanto pelos protetores independentes, em consonância com os princípios da legalidade, eficiência e proporcionalidade. Diante do exposto, encaminha-se em anexo o novo anexo 1 do referido projeto de lei, com o título e conteúdo devidamente adequados. Gabinete do Prefeito, 17 de outubro de 2025, anexo 1, Plano de Trabalho dos Protetores Independentes. Pode chamar. Pode chamar.
Como vota o vereador Marcelo Dantas? Como vota a vereadora Maria Amélia? Só justificando o meu voto. Não, é o projeto. Ah, ok. A mensagem modificativa foi aprovada com 10 votos favoráveis e 2 contrários. Agora votaremos o projeto. É 8-2, né? Como vota o vereador Marcelo Dantas? Como vota a vereadora Maria Amélia? Só justificando o meu voto, senhor presidente, quero aqui mais uma vez dar os parabéns a todos os protetores independentes, a todas as organizações que cuidem da causa animal, a todas as pessoas que são envolvidas nesta causa. Um abraço especial ao André Petz, que aqui está com a gente hoje, nesta manhã. Também a nossa querida diretora de proteção animal, Joelma. Esse é um dos passos que a gestão vem dando para salvar a vida animal em nossa cidade. É um importante passo e que a gente possa discutir mais vezes sobre esses assuntos e trazer sempre algo melhor para o ordenamento desta causa, que é tão importante e que, sim, mexe com vida animal, e que a gente aqui, eu também vim para esta casa em defesa da vida, em defesa das famílias, e que as famílias sejam também protegidas e que os animais, que é vida, também seja protegido, mas que nós saibamos como proteger. Então, parabéns, Joelma, parabéns, André, parabéns ao prefeito Celso Florencio. Como vota o vereador Neto Alves? Como vota o vereador Paulinho dos Condutores? Como vota o vereador Silfarnes, Cidade de Salvador? Como vota o vereador Valmir do Parque Meia Lua? Como vota o vereador Daniel Mariano? Como vota o vereador Gabriel Belém? Como vota o vereador Hernani Barretos? Como vota o vereador Jean Araújo? Como vota o vereador Joeques Almeida? Como vota o vereador Luiz Flávio? PLE número 24 de 2025 foi aprovado com 10 votos favoráveis e 2 votos contrários. Suspendo a sessão para o horário do almoço e retorno às 14h15.